Por décadas e décadas, a grande preocupação mundial parecia ser uma só: a superpopulação. Mas e se o maior desafio demográfico do nosso tempo for, na verdade, o exato oposto? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas descobertas surpreendentes por trás da queda nas taxas de fertilidade e o que isso realmente significa para o futuro de todos nós. Pois é, essa pergunta aqui na tela é o que vai guiar toda a nossa análise. A ideia de um mundo com menos gente pode soar estranha até contraintuitiva. Mas será que estamos preparados para isso? Vamos dar uma olhada nos dados para entender o que eles estão nos dizendo. Para começar a entender essa mudança toda, a gente precisa ir direto para a fonte, os números. E olha, os números por trás das taxas de fertilidade no mundo contam uma história que é, no mínimo, fascinante. E para muita gente, bem alarmante. Ok, para a gente conseguir analisar essa tendência, precisamos de uma ferramenta principal. No mundo da demografia, essa ferramenta é a taxa de fertilidade total, a famosa TFT. Pensa nela como uma espécie de fotografia do momento, que projeta a média de filhos que uma mulher teria durante a vida. Agora, guardem bem esse número, 2,1. Ele é basicamente o ponto de equilíbrio de uma população. É um número mágico para que uma geração consiga, digamos, se substituir, mantendo o total de pessoas estável. Qualquer coisa abaixo de 2,1 e a população inevitavelmente começa a diminuir. E aqui está o pulo do gato. Como dá para ver claramente nesse gráfico, a gente não está nem perto desse 2,1 em escala global. Na verdade, a taxa caiu quase pela metade em pouquíssimas décadas. Isso não é uma pequena variação, não. É uma transformação demográfica gigantesca. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Por quê? O que está por trás dessa queda tão acentuada no mundo todo? A resposta, como era de se esperar, não é nada simples. É uma mistura bem complexa entre mais liberdade de escolha e as novas pressões da vida moderna. Os especialistas costumam resumir os motivos nos 4 Cs. Primeiro, a contracepção, que deu às pessoas um controle sobre o planejamento familiar que nunca existiu antes. Depois, as carreiras, principalmente para as mulheres, abrindo um leque de oportunidades fora do lar. Só que aí a gente entra no custo, porque criar filhos custa caro. E por fim, a dificuldade de encontrar cuidado infantil acessível e de qualidade. Esses 4 fatores se misturam e criam um cenário totalmente novo na hora de decidir ter filhos. No fundo, a gente está vendo os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, existe um empoderamento incrível, com mais escolhas, mais controle. Mas do outro, existem pressões econômicas e sociais gigantescas que tornam a decisão de ter uma família maior bem mais difícil do que já foi um dia. E essa citação aqui, de uma usuária de um fórum online, ilustra isso perfeitamente. A própria estrutura da família mudou. Não é mais uma conta de somar simples. Os cálculos que as pessoas fazem hoje em dia para tomar essa decisão são extremamente complexos e muito pessoais. Bom, a gente já entendeu um pouco dos porquês. Agora vamos à parte do e daí? Quais são as consequências reais de um mundo com menos crianças? E, claro, uma população mais velha. Como vamos ver, a coisa não é tão preto no branco assim. A maior preocupação do ponto de vista econômico tem um nome: déficit demográfico. Pensa nisso como uma balança desequilibrada. Cada vez menos gente jovem na ativa para sustentar um número cada vez maior de aposentados. Isso coloca uma pressão absurda em tudo, desde a previdência e a saúde, até no próprio crescimento da economia. Esse gráfico aqui joga a real sem rodeios. A proporção de trabalhadores por aposentado está simplesmente despencando. E isso não é só um problema de planilha, sabe? Isso questiona a sustentabilidade do nosso contrato social, da promessa de que é possível ter uma aposentadoria segura. Mas é aqui que a história ganha novos contornos. Nem todo mundo vê essa situação como uma crise. Para muitos ambientalistas e até economistas, uma população menor pode, na verdade, ser uma boa notícia. Significaria menos pressão sobre os recursos do planeta, um meio ambiente mais saudável e, quem sabe, até uma maior riqueza por pessoa. É um debate intenso, com argumentos muito fortes dos dois lados. Então, para onde a gente vai a partir daqui? Sendo isso uma crise ou uma oportunidade, uma coisa é certa: a mudança já está acontecendo. A grande questão passa a ser como as sociedades podem se adaptar e, quem sabe, até prosperar nessa nova realidade demográfica. A pesquisa aponta para algumas áreas de resposta que são cruciais. Elas giram em torno de se adaptar, de investir e de ter um novo olhar sobre o que significa planejamento familiar hoje em dia.
A primeira frente de ação é a política pública. E o interessante é que o objetivo de muitas dessas políticas pró-família não é necessariamente forçar um aumento na natalidade. A ideia é mais remover as barreiras para quem quer ter filhos, tornando essa escolha um pouco menos difícil. A segunda resposta envolve uma virada de chave na nossa mentalidade. No mundo com menos crianças, cada uma delas se torna um recurso ainda mais valioso, certo? Isso significa que investir pesado na educação e no bem-estar da primeira infância deixa de ser só uma política social bacana e se torna um imperativo econômico para garantir a prosperidade no futuro. E com isso, a gente volta à pergunta central de tudo isso. Essa transformação demográfica global não é algo para a gente simplesmente temer ou celebrar, mas sim para a gente entender. Seria uma crise que precisa ser resolvida a todo custo ou um futuro que a gente deveria aprender a abraçar? A resposta para essa pergunta vai definir o mundo que as próximas gerações vão herdar.